O Inhotim não é uma cidade, mas é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo e fica em Brumadinho, a mais ou menos 60 quilômetros de Belo Horizonte. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo. O museu, que recebe mais de 350 mil visitantes por ano, é uma estrela no estado, conhecido pelas cidades históricas e pelo barroco mineiro. O nosso convidado de hoje é graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária e cursou o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes para Organizações Sociais pela Fundação Dom Cabral. A sua trajetória no Instituto Inhotim se inicia em 2005, quando ele participou do primeiro projeto educativo da instituição, quando ainda era estudante. Desde 2007, ele atua como funcionário, tendo passado por diversas áreas, como atendimento, gestão ambiental, eventos e gerência operacional. Atualmente, ele ocupa o cargo de gerente de parcerias de alimentos e bebidas e turismo, liderando os setores de gastronomia e turismo do Inhotim. Bem-vindo ao Uai Turismo, Cristiano Maciel. É um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse momento falando de Inhotim, que é um lugar tão especial, né, para o nosso turismo, para a cultura, não só de Brumadinho, mas do estado e do país também. Obrigado. Ainda mais faz parte da sua vida, né? Você começou lá como estudante e agora já assumindo um cargo gerencial, né? O Cristiano, o Inhotim, ele é conhecido por ser um museu a céu aberto, né? Quais que são as principais atividades ao ar livre? O que é um museu a céu aberto, né? E quais são as atividades ao ar livre que os visitantes podem experimentar no Inhotim? Então, o Inhotim é um museu de arte contemporânea e também um jardim botânico. Então, a gente tem 240 hectares de área de visitação. Então, realmente é uma extensão, né, de área a ser percorrida. São 24 galerias espalhadas nesse jardim, obras expostas ao ar livre. Então, esse conjunto de fatores, né, caracteriza o espaço como um museu de arte contemporânea a céu aberto. Então, é realmente uma experiência única onde o visitante, o turista, ele pode contemplar esse acervo, tanto botânico quanto artístico. E pelos jardins, né, uma das obras mais emblemáticas que a gente tem é o Magic Square, de Hélio Oiticica, que são aquelas paredes coloridas, né? Acho que muita gente já Todo deve mundo ter... tira uma foto ali, Tira uma foto, né? ali em cada parede, né? Uma foto com cada cor. Enfim, e esse ambiente envolto por esse jardim, por esse paisagismo. Então, além dessa, por exemplo, a gente tem a obra do Jorge Mack, que é uma piscina. Então, é uma obra interativa onde o artista convida o visitante, o turista, a de fato entrar nessa obra, né? Então, ele pode nadar nessa piscina, por exemplo. São espaços imersivos. E muitos desses espaços, das obras e das galerias são construídos em conjunto, né? Muitas vezes o Inhotim convida esses artistas para visitarem o Instituto, entender qual espaço ele entende, né? Ele vê como uma possibilidade para uma criação da sua obra, do seu trabalho, logicamente conversando com a proposta institucional. Então, realmente, assim, é um espaço muito diverso, né? Acho que, de fato, único nesse contexto, considerando um museu a céu aberto e as características locais que a gente tem ali, né? A gente está envolto na natureza, da Mata Atlântica, um espaço de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Tem um contexto, como eu falei, do paisagismo. Então, é realmente um espaço muito único e as pessoas se surpreendem bastante quando vão até lá. Quem visita Inhotim não precisa necessariamente ser um especialista em arte, né, Cris? Assim, ele pode ser um apreciador, ele pode querer estar em contato com aquela beleza toda. Como que o museu consegue fazer essa integração, assim, entre arte e natureza e atender tanto ao público que conhece a arte, principalmente a arte contemporânea, que eu acho que é mais difícil da gente absorver isso, e a pessoa que está indo ali porque ouviu falar e sabe que é bonito, como é que integra isso e faz as pessoas terem uma harmonia nessa visitação? Como você falou, a gente recebe todos os públicos, né? Então, eu tem vários projetos educativos, inclusive, a gente recebe projetos escolares. Então, a gente tem desde especialistas, pessoas que realmente se aprofundam e têm um contexto ali em relação ao contexto artístico, à obra de arte contemporânea, mas talvez a grande maioria das pessoas que visitem o Inhotim não tem exatamente um nível de detalhamento ou saiba exatamente o que é a obra de arte contemporânea. E muitas vezes ela realmente quer essa provocação, porque às vezes você
vê aquilo, mas ela te traz uma curiosidade, ela te traz dúvida, ela te indaga algo. A proposta é realmente essa, de que as pessoas, quando cheguem em Inhotim, de alguma maneira se percam, tanto em relação a trajetos, quanto em relação a essa descoberta de qual não tem uma linha a ser seguida. Né? Não, a gente não tem nenhuma sugestão de roteiro a se seguir. Ele é muito individual. Né? A partir do que muitas vezes os visitantes, alguém já tem interesse em uma obra específica, um artista específico, mas isso, mesmo ela tendo algum trajeto assim pré-definido, no percurso ela sempre vai descobrir algo novo, seja um jardim, seja algo curioso que ela ainda não tinha conhecido, uma obra externa, como a gente falou anteriormente. Então é um lugar de descobertas e de possibilidade de trazer essa questão da democratização do acesso à arte, à cultura, não só, logicamente, para as pessoas que, de alguma maneira, têm algum viés, né, relacionado, mas todo o público, todo o universo de pessoas que, de alguma forma, possam se sentir parte desse ambiente. A arte faz parte da vida da gente, né, Cris? Então, exatamente, no dia a dia. Então, né, a gente tem muitas obras com conceitos políticos, questões culturais. Então, é um local onde a gente consegue abrigar diferentes pontos de vista, enfim, de argumentos, de discussões, de questões diversas, ambientais, inclusive, sociais. Recentemente a gente teve novas inaugurações, né, no parque. A gente tem uma política de inaugurações. De novas exposições? Sim, que são Como periódicas. Como são as galerias? A gente tem as galerias, a Estrela, Adriana Varejão. A gente tem a Adriana Varejão, que foi inaugurada em 2008. A gente, dessas 24 galerias... Fixas. 24 galerias é o número total. Das 24, a gente tem 18 permanentes e 6 galerias temporárias. Então, essas galerias temporárias, a gente tem esse programa artístico com a curadoria do Inhotim, hoje liderada pela Júlia Rebouças, que é uma equipe super competente e experiente. Então, todo esse acervo, né, essas novas exposições dentro dessa programação artística é desenhado por essa equipe curatorial do Inhotim. E hoje a gente tem um planejamento em que as obras dessas 6 temporárias, elas, pelo menos 2 galerias têm um acervo renovado a cada 2 anos. Então... Elas nunca estão vazias, então, nunca estão vazias, não. Então, realmente, exatamente para isso, para mostrar essa vitalidade do Instituto. Então, algumas pessoas que já visitaram em outro momento sempre podem voltar, que elas vão conseguir, vão ver coisas novas, né? E essas, assim, vocês conseguem perceber a reação do primeiro impacto de quem está indo no Inhotim pela primeira vez? Assim, isso é visível? Imagino sim, né? Super. Eu falo muito, sempre em relação a essa pergunta, quando eu atuei na recepção do Inhotim, né, lá no início, lá em 2008, eu era operador de caixa e, enfim, a recepção está ali no meio daquele contexto paisagístico. E aí o visitante chegava e logo ao fundo tem aquela janela grande de vidro com um paisagismo muito bonito. Enfim, hoje tem ao fundo o Magic Square. Já passou pela Alameda, entre o estacionamento até a recepção. E aí eu via as diferentes reações das pessoas quando chegavam naquele ambiente, só pelo contexto paisagístico. E as pessoas olhavam e ficavam assim, paralisadas por um tempo, vendo, contemplando. E eu pensava, gente, o que será que tem aqui? Porque a gente está habituado ali no dia a dia. Então, realmente, assim, é um contexto muito atípico, né? A questão paisagística, o universo artístico também. É algo muito prazeroso de estar nesse ambiente, de ver essas reações das pessoas, né? Entender que a gente faz parte desse contexto ali. E acho que, às vezes, nem a pessoa tem a percepção do tanto que a arte está impactando naquele momento ali, né? A gente fala também muito sobre isso, assim, de que é uma experiência que você tem desde o momento que você estacionou o seu carro, você já está na Alameda sentido recepção, você já está envolto nesse ambiente paisagístico, aquela Alameda com as palmeiras, e aí você visita as galerias, sai para um jardim. Então, a gente tem aquela purificação de um contexto artístico para você, né, contemplar a natureza, senta num banco, descansa um pouco com a família e depois visita um outro ambiente artístico. É realmente uma experiência sensorial, visual, super imersiva e que
né, é muito única mesmo, só estando no Inhotim para ter essa noção de como sensação, que é, essa né? sensação. Qual que é o tempo médio, assim, para uma visitação? Assim, vai variar porque, né, às vezes tem que andar muito, enfim, mas tem um tempo médio, assim, ideal. Ah, estou indo no Inhotim pela primeira vez. Sim. Quanto tempo que eu devo reservar? Hoje a gente indica de 2 a 3 dias para É visitar mesmo? tudo, porque cada visitante tem um tempo, né? E às vezes depende do núcleo que está visitando, às vezes tem uma pessoa visitando sozinha, às vezes um núcleo familiar, as crianças gostam de mais alguma coisa na área externa. Então, para aquele visitante que quer de fato conhecer o Inhotim em toda a sua proporção, né? Todos os espaços, todas as galerias e de alguma maneira estar imerso nessas obras, a gente indica de 2 a 3 dias, porque realmente são 240 hectares. Algumas galerias você vai gastar de 40 minutos a 1 hora para visitar. Então, se você for somar esse tempo médio para cada espaço, 2 dias pelo menos funciona bem. E para ter um tempo também, assim, de sentar, de parar, de tomar um café, de descansar. Isso. Porque tem os restaurantes. Qual que é a Sim. estrutura que tem lá no Inhotim hoje? Então, assim, hoje a de gente suporte? conta com 8 pontos de alimentação. A gente tem 8? 2 restaurantes, tem lanchonetes, hamburgueria, cafeteria. Então, realmente é um passeio para o dia todo. Tem restaurante mais bacana, tem restaurante mais econômico. Sim, É uma coisa sim. assim. Quais são os valores hoje? Assim, a gente vai colocar no site também, tá, gente? Lá na matéria. A entrada em Inhotim hoje está R$ 50, o valor da entrada inteira, e a gente tem as categorias de meia entrada para estudantes e pessoas com mais de 60 anos. E tem as categorias, as gratuidades também, né? Toda quarta-feira a entrada é gratuita. Para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. E todo último domingo de cada mês, fazendo parte, né, dentro desse projeto também da responsabilidade do Inhotim enquanto espaço democrático. De democratizar mesmo a Exato, arte, né? sim. Cris, e Inhotim está em Brumadinho, né? Que é uma cidade que não tem tanta... Na verdade, eu acho que o Inhotim levou a tradição turística para Brumadinho, que é muito conhecida por outras atividades econômicas, né? Brumadinho é um território muito extenso. Acho que a gente às vezes imagina que Brumadinho é só o centro ali, mas não é, né? Como é que é a relação com a comunidade de Brumadinho e a importância do Inhotim, assim, né? Não sei, você é morador de Brumadinho. Sim. Existe um antes e depois? Existe um antes e depois. Eu falo por mim mesmo também. Pois é, né? por isso que eu Considerando eu ainda com 16 anos, participei de um primeiro projeto educativo do Inhotim. Nunca me imaginei em um contexto o qual eu tive a oportunidade de conhecer ali naquele primeiro momento. Então, sempre quando falava, está sendo construído, está sendo feito, tem um projeto de um museu em Brumadinho. Eu sempre imaginava uma casa, um lugar com paredes brancas e quadros pendurados na parede. E aí, um primeiro contato que eu tive com o Inhotim, quando eu participei do processo seletivo para esse projeto educativo, eu descobri realmente um universo gigante, assim, coisas que eu acho que ainda se dá muito para vários outros grupos de pessoas. Era estudante do ensino médio. E eu acho que a minha percepção naquele momento, eu acredito que seja muito igual de várias outras pessoas que, de alguma maneira, até então não têm acesso à arte, não têm acesso à cultura. Fica parecendo uma coisa elitizada demais e não precisa ser. Distante, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer parte desse universo, eu comecei a me aproximar não só no Inhotim, mas da cultura de maneira geral, né? Desse universo artístico, a me interessar, a visitar outros espaços. Então, Brumadinho, como você falou, é um município muito grande, extensão territorial, um dos maiores municípios de Minas, né? Com um dos principais atividades econômicas, a mineração. Então, a gente, né, quase que cresce e é criado para trabalhar na mineração. Quem mora no quadrilátero ferrífero passa por isso. Exatamente. Né? E aí eu me vi, de repente, com uma possibilidade de um ambiente completamente diferente, inesperado, e é onde eu me consolidei, né? Enfim, profissionalmente falando, e é isso. Trouxe um aspecto, né? Possibilidades completamente diferentes do que eu imaginava. Que esse é seu caminho. Que um dia eu ia trilhar, exatamente. E pensando nesse impacto, né, Brumadinho, como a gente falou, é gigantesca, mas as pessoas, de fato, muitas vezes conhecem, ouvem o nome Brumadinho, associa ao Inhotim. No primeiro momento, que, claro, é muito bom, porque, de fato, é um indutor do turismo na cidade. Acho que não só na cidade, acho que na região toda ali, sim, né? Sim, de maneira geral. Porque é um nome muito forte, sim, né? E aí, com esse contexto, né, acho que todas as outras coisas
se alimentam de alguma forma disso. Assim, a partir do Inhotim, todas as outras coisas começaram a vir associadas. O turista que vem e fica um dia e que às vezes procura uma lanchonete, procura um restaurante para jantar, alguma coisa assim. E a cidade não tinha tantas possibilidades, né? E a partir da implementação, né, da abertura do Inhotim para a visitação e essa ampliação que se deu né, lá de 2006 até aqui, a gente nota que a cidade está acompanhando de alguma maneira novas oportunidades de negócio, de empreendedorismo ali no hospedagem, alimentação, né, outras atividades como passeios ecológicos mesmo. Recentemente a gente tem acompanhado aí a questão dos ceramistas na cidade. Eu também falo muito isso. É um polo ceramista Brumadinho. E a partir dessas iniciativas todas de fomento, né, do turismo, foram descobertos vários negócios, vários empreendimentos, não só descobertos, mas aprimorados também a partir da demanda, né? Então, o turismo, de fato, é algo que tem que ser dada a importância que ele tem, principalmente nesse contexto aqui, falando de Brumadinho, falando, né, de Inhotim, é oportunidade, eu vejo muito nesse sentido. É o momento da gente, não só, claro, em Inhotim, mas dos empreendimentos, de toda essa potência do entorno se desenvolver. Disso, né? Exatamente, é uma cadeia. Né? Ainda mais que a gente fala de um Inhotim para todos, né? Então, assim, é um Inhotim para todas as faixas etárias, para todas as classes sociais. Isso. Os serviços precisam acompanhar também as faixas etárias, né? Os equipamentos turísticos, eles precisam acompanhar isso, né? Tem as atrações, né, para todo o público. O Inhotim, por exemplo, é claro, a gente tem obras ali que às vezes demanda talvez um aprofundamento, talvez um histórico, ali, um conhecimento em determinado assunto, mas a gente tem obras super interativas, como eu falei, que tem um contexto, todas elas, logicamente, uma proposta ali do artista, enfim, e claro, no ambiente em que ela está instalada, mas é um lugar onde as crianças vão e ficam apaixonadas pelas obras, pelos espaços. A piscina, como eu falei, que é um espaço interativo, as pessoas podem nadar, a dimensão dos jardins, as plantas, tem os jardins temáticos do Instituto, então realmente é para todos os públicos, e a cidade, né, os atrativos da cidade também precisam acompanhar. Eu sei que tem pousada em Brumadinho, por exemplo, que começou a oferecer serviço de massagem para os hóspedes que chegam pós-Inhotim e querem dar aquela relaxada, porque realmente assim, tem que estar disposto a andar, cansa, e aí são serviços agregados, que isso é muito legal. Né? Para além do Inhotim, né? Para além do Inhotim. Do Inhotim mais 1, mais 2, então, só fazer uma pesquisa, quero visitar o Inhotim. É importante também conhecer o que tem no entorno, o que a cidade tem para oferecer. E né? O impacto do museu. Né? O impacto do museu em relação a todos esses pontos. Né? E realmente, a gente hoje, é possível falar que a gente tem variedade de hospedagem, variedade de gastronomia, variedade de experiências diversas, como a gente falou, em relação a ser um polo ceramista. Então, as pessoas podem... Visita o Inhotim, programa mais um dia, por exemplo, e vai fazer uma atividade com um ceramista local, vai conhecer uma experiência gastronômica. Seja você um artista contemporâneo. Exatamente, né? Põe a mão na massa de fato, né? Ô, Cris, e aí a gente falou assim, Brumadinho antes e depois do Inhotim. Existe, você falou da região mineradora, outra atividade econômica, existe também um Inhotim, aí não Brumadinho, mas um Inhotim, Brumadinho a gente sabe que sim, um antes e pós rompimento da barragem, porque o rompimento da barragem da mineradora acabou gerando uma imagem para aquele território, né, que vem se recuperando, né, a gente vê com várias campanhas e com vários produtos turísticos aí que agregam ao Inhotim. Mas houve alguma mudança de estratégia no Inhotim antes e depois? Ou não? Seguir o plano mesmo. Então, claro, o Inhotim deu seguimento, né, na sua proposta, ao que somos, ao que queremos ser, os objetivos, etc., mas o Inhotim teve um papel fundamental, né, nesse momento ali e ainda hoje em relação ao desenvolvimento da cidade. Não só nesse aspecto da mineração, mas também enquanto ambiente turístico, enquanto espaço turístico para além do Inhotim, mas a cidade também, que foi o que a gente acabou de falar aqui agora. De entender outra atividade econômica. Outra atividade econômica. E tendo o Inhotim com essa força, com esse, né, sendo um polo indutor desse turismo regional, então acho que o papel do Inhotim, os olhares se voltaram muito mais para o Inhotim depois disso, com essa percepção. Houve aquele primeiro momento que todo mundo achou que tinha
acontecido alguma coisa com o Inhotim. Sim. E aí depois não, depois o Inhotim virou meio que um protagonista desse resgate. Você acha que a gente pode ir nesse sentido? Acho que no momento teve essa visão de imaginar, né? Que foi igual aconteceu em Mariana, né? Exatamente, um pouco daquilo, e aí acho que depois as pessoas vão entendendo, colocando as coisas no lugar. O Inhotim não foi afetado fisicamente, né? O espaço do Instituto ficou de maneira íntegra, né? E lógico, tem um primeiro impacto ali em relação a como as pessoas veem essa situação de maneira geral, mas gradativamente isso foi se retomando, né? O fluxo de visitação, todos os outros projetos e de alguma maneira ampliados até, considerando tudo isso que a gente falou em relação a esse novo olhar, né? De perspectivas, do Inhotim ser um ator ali no dia a dia da cidade, para o fomento aos projetos de maneira geral relacionados ao turismo, para os projetos educativos, com a cidade, com os empreendimentos locais, e a gente tem cada vez mais avançado nesse sentido. E isso é uma coisa que assim, eu acho muito bacana do Inhotim. Eu sou uma... Eu não gosto da palavra ativista, não, mas eu sou do turismo, né? E eu tenho visto o Inhotim participando de muitas feiras de turismo. Vocês têm sido muito ativos, eu acho que a gente está falando no mínimo de 3 anos, né? Indo regularmente nas principais feiras. Eu estou para dizer que é o único equipamento cultural que participa de feiras nesse nível de querer escalar comercialmente, de se perceber que a cultura eu sempre falei isso, a cultura é o insumo do turismo. Né? O turismo é só atividade econômica. O porquê desse olhar e como que o Inhotim consegue perceber com tanta clareza a importância do turismo, que parece óbvio, mas não é nos outros equipamentos culturais que a gente vê Minas Gerais e, arrisco dizer, Brasil afora. Assim, né? Perceber que o turismo é importante, sabe? Eu acho que vem muito desse olhar mesmo, assim, desse conjunto, né? Para além do Inhotim em si, o que a gente tem agregado também, trazendo esse papel dessa responsabilidade local, regional. Então, nós temos várias iniciativas, né, no município, a gente tem as instâncias de governança, como veredas, por exemplo, e estar junto do Destino Veredas, por exemplo, nesses ambientes, nas feiras de turismo, acho que é algo que agrega valor para todos. Porque o Inhotim, enquanto esse espaço que é mundialmente conhecido, e esse interesse, essa vontade de fomentar o turismo local, né, trazer o que é cultural e regional para esses universos, né, quando a gente viaja para outro estado, quando a gente viaja para qualquer outro lugar em que a gente apresenta o Inhotim enquanto destino e agrega todos esses outros pontos, esse turismo de experiência que é tão falado hoje em dia, que as pessoas querem vivenciar a história daquele lugar, a história daquele produto. Então, é isso. Acho que a gente andar aliado, de mãos dadas, com todas essas potencialidades. E esses parceiros do setor. E esses parceiros mesmo, do né? setor que a gente tem. Acho que é esse o olhar, assim, que a gente caminha de mão dadas e juntos a gente se fortalece, né? Acho que é isso fundamental, essas parcerias. O Destino Veredas, para quem está nos assistindo aqui, é a região turística na qual o Inhotim está instalado, né? E o Destino Veredas, qual que é a relação dele com vocês, né? Com o Inhotim enquanto produto turístico mesmo? Eu sei que o Inhotim é o marco zero do destino, ou seja, começa-se por ali. É isso? Acho que é muito... É isso, assim, né? Entendendo o Inhotim como marco zero, então, assim, a gente tem um volume de pessoas, claro, significativas, que vão ali... Você apresentou inicialmente uma média de 350 mil visitantes por ano. No final com expectativa de crescimento. Com expectativa de crescimento. Para 2025, a gente está projetando uma média de 400 mil visitantes. Falando em números, né, no final, em 2023, a gente atingiu a marca de 4 milhões de visitantes. Então, considerando um museu de arte contemporânea, um espaço, né, cultural, um destino cultural como o Inhotim em uma cidade do interior de Minas Gerais, esse número é muito significativo. Muito significativo. Em quantos anos? São 18 anos. 18 anos. Desde 2006, né? Então a gente aí atingimos a maioridade esse ano. E é isso, assim, a gente vê como esse compromisso, como uma responsabilidade do Inhotim de potencializar essa cadeia, de potencializar todo, e não só a Brumadinho também, né? O Destino Veredas, por exemplo, ele atua em 15 municípios ali do entorno. Então, são muitas, uma variedade gigante de empreendimentos, de negócios, de atrativos turísticos que recebem o impacto a partir disso.
Então, hoje, o visitante ele não vai mais só para visitar o Inhotim, ele vai... Já é perceptível. Já é perceptível. Ele vai para se hospedar, ele procura, como eu falei, uma opção de alimentação noturna, algo regional. O que tem de diferente? O que que todo mundo procura aqui na sua cidade? Não só Brumadinho, mas todas essas outras cidades do entorno que têm diferentes atrativos. Né? E que estão conseguindo realmente criar uma tradição turística de um turismo que não era imaginado em Minas Exatamente. Gerais, né? Que a gente sempre falou do barroco mineiro, da cidade histórica e tal. E Inhotim vem com outro viés, mesmo estando muito próximo, Exato. né? É o que a gente fala, que é do barroco ao contemporâneo, né? A gente está num contexto muito próximo, né? Que as pessoas conseguem visitar Ouro Preto e no mesmo dia vir para Inhotim e visitar todo esse contexto, né? Que está sendo descoberto, eu acho. Assim, eu acho que todas essas experiências, tudo isso que está sendo fomentado no turismo local é uma descoberta que é um processo, né? E o Inhotim, ser parceiro deles como é fundamental. Ô, Cris, e aí falando de cadeia do turismo, o negócio está dando tão certo que teremos um hotel agora dentro do Inhotim. Já está em fase de, acho que, pré-inauguração, não sei se pode falar, pré-inauguração. Me conta do hotel, assim, como que vai ser, qual que é a expectativa? Então, Ele fica dentro mesmo, lá dentro. É um empreendimento independente de Inhotim, não é um empreendimento do Instituto, mas ele fica ao lado do Instituto. Então, realmente... Ao lado é da Praia a Pé. Ao lado da Praia a Pé. Os espaços se comunicam. Porque ali de Mineiro, né? Somos a gente tem vizinhos que de fato. Somos vizinhos de fato. Então, é uma rede de resorts que se chama Clara Resorts. Que entende do negócio. Que entende do negócio. Eles têm outras unidades em São Paulo. E aí eles estão, né, enfim, vão inaugurar essa nova unidade que tem o nome de Clara Arte. Exatamente por esse contexto ali, dessa proximidade de Inhotim. E a inauguração desse empreendimento, desse hotel, se dá agora, já em dezembro. Dia 20 de dezembro vai ser inaugurado. Mas são operações distintas. Mas complementares. Mais complementares, né? Exato. Que possibilita essa experiência para o hóspede que vai estar ali ou para o próprio visitante que, de alguma maneira, possa se interessar em estar tão pertinho ali do Inhotim, para facilitar e tornar, de fato, uma experiência diferenciada. Né? E você acha que o Clara é um empreendimento de luxo? Sim. Né? Você acha que ele já vai abrir um caminho ali, talvez, também? Né? Aí, conjecturando, né? Para esse caminho do turismo de luxo mesmo no território, independente de ser democrático, são segmentações, né? Você acha que o Clara Resorts pode vir para abrir esse caminho? Sim, é uma demanda, né? É uma demanda que já existe, já era uma demanda que existia, e muitas vezes esse turista ficava hospedado em Belo Horizonte ou em alguma outra cidade do entorno, enfim. Eu acho que é algo que agrega, né? Que atende um público que já existia e que não deixa de possibilitar a experiência como sempre foi para o restante do público visitante em relação ao Inhotim. O resort tem a pretensão de abrir novas unidades em breve. É mesmo? Então, tem outras perspectivas também para outros públicos, né? Mais acessível de alguma maneira. Assim, olhando assim, e te escutando falar, eu tenho a sensação que o Inhotim assim, atingiu uma maioridade e passou por esse processo de maturidade, assim, não só como museu, mas como equipamento do território mesmo. Agora está começando a colher os frutos. Exatamente. Né? Quando a gente conversa, quando a gente participa das feiras, olha para trás, né? olha para trás, a gente vê realmente esse desenvolvimento, né? Porque 18 anos, se você for mensurar, é muito jovem. Uma instituição cultural com 18 anos e atingir marcos, né, como Inhotim atingiu aqui, considerando a localização que a gente está, como eu falei, no interior do estado, enfim. Então, ver a chegada do hotel, ver esse desenvolvimento da cadeia turística de maneira geral, é realmente algo que dá muita felicidade mesmo, assim, de ver esse potencial que né, a região sempre teve. Como profissional e como morador, né? Como profissional, como morador, enfim. E que, de alguma maneira, isso não estava visível para todo mundo. Claro que é um processo, mas a questão regional, por si só, ela já, né, a gente já tem uma cadeia de montanhas ali, é muito lindo. Então, todas essas coisas que estão vindo são, de fato, para tornar esse ambiente único, né? Assim, esse contexto nosso ali, local único. Excelente. O Cris, já indo para os finalmente aqui, a gente gosta de trabalhar viajando, mas a gente também tira férias, né? Claro. O que você
você gosta de fazer quando você está de férias? É turismo cultural ou você foge disso? Como que é? Não, procuro bastante, inclusive. Eu acho que talvez se eu não trabalhasse em Inhotim, não tivesse tido essa vivência, talvez eu ia querer ir pra praia e ficar só na areia ali, de frente pro mar. Então, assim, hoje, né, desde sempre, assim, a partir dessa minha imersão mesmo enquanto, né, ambiente cultural, artístico que Inhotim todos os lugares, assim, né, tô de férias, eu realmente tenho um olhar muito específico ali sobre a história. Eu amo cidade histórica, né? Sempre gostei muito de Ouro Preto. Mas independente do lugar que eu vou, assim, tem um contexto histórico, tem algo que visita uma igreja ali histórica, tem um museu. Eu procuro muito isso sempre para onde eu vou. Tem um ambiente artístico, tem uma galeria de arte, tem um museu, independente se é histórico ou não, conhecer sobre a história daquele lugar, a história daquela região. Então, isso me desperta muito interesse em todos os lugares que eu vou, sem dúvidas. Eu fico impressionada, assim, como que todo mundo que veio aqui no podcast, ninguém consegue sair totalmente quando está de férias. Acho que o turismo tem essa característica, né? Quem, sei lá, acho que um bancário, ele sai, ele desconecta totalmente do trabalho dele. Sim. A gente não, você está sempre tendo uma relação e essa relação de aprendizado contínuo. De porque aprendizado, é isso, né? E ver o que talvez tem de diferente, alguma coisa que você nem pensou ali no empreendimento, né? Enquanto gerente de operações há um tempo atrás, eu sempre buscava, deixa eu ver sobre isso, como que isso aqui funciona, será que consigo implementar isso de alguma forma ou não? Isso aqui no Inhotim a gente já avançou mais em relação a determinado aspecto ou não? Então, realmente, a gente tem sempre esse olhar, assim, sabe? De querer descobrir, de querer ver algo novo para que a gente possa associar isso ao ambiente que a gente trabalha. Né? E quem está com a gente que aguente, né? Porque a gente viaja, mas... Deixa eu ver isso aqui. Tem alguém aí para conversar sobre determinado assunto? Só mais 5 minutinhos. Só um pouquinho. Ô, Cris, queria te agradecer muito. Divulgar as redes do Inhotim, você podia falar para a gente? Instagram? Claro. O Instagram é inhotim, @inhotim, e o nosso site inhotim.org.br. E aí, nessas redes, as pessoas vão ter informações de exposições temporárias, Sim, que você sim. falou, ingresso, tudo. Tudo. Tem informações sobre o nosso funcionamento, dias, horários, os valores do serviço, como a gente falou aqui, os dias gratuitos, as exposições todas que a gente tem. Aquisição de ingresso online Aquisição também. de ingresso antecipado para garantir né, a visita. Tem informações em relação à nossa programação artística, as atrações de maneira geral que a gente tem, né? A gente tem um festival de música recente que foi desenhado pelo Instituto e tivemos uma primeira edição em 2023. Então a gente está desenhando, em 2024 a gente está desenhando isso para o ano que vem também. Então sempre é só acessar os nossos canais, as informações são alimentadas lá de acordo com o que a gente tem para divulgar. Está sempre atualizado. Está sempre atualizado. Obrigada, mais sucesso ainda. Obrigado. No Inhotim. E a você eu queria te agradecer, te lembrar, né, que tudo que o Cris falou aqui, esses links, a gente coloca também na matéria, tá? Tanto do Instagram quanto do site. E te espero na próxima semana. Não deixe de conferir o turismo.ai.com.br e a nossa rede social pelo Instagram, @portal Ai Turismo. Até a próxima semana.